Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. O uso de energia solar pode contribuir para uma conta de luz até 95% mais barata. Por isso, a geração de energia solar cresceu durante a pandemia de coronavírus. Se tem uma coisa que todo mundo quer é economizar, né? Mas durante a pandemia do novo coronavírus, muita gente viu as contas aumentarem, principalmente a de energia elétrica. Com o confinamento, as atividades passaram a ser feitas de forma remota, como o trabalho e o estudo. Os eletroeletrônicos, antes usados de forma esporádica, agora passam boa parte do dia ligados. E essa nova rotina impactou o orçamento das famílias. Em muitos lares brasileiros, o consumo com energia aumentou, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Mais gente em casa, mais gastos. Por isso, muitas pessoas estão optando pela energia solar de olho na economia, que pode chegar a 95%. E a procura deve ser cada vez maior. A expectativa é que as instalações de placas de energia solar quadripliquem no Brasil até 2029. Os dois tipos de energia solar mais conhecidos são a fotovoltaica e a solar térmica. A energia fotovoltaica gera energia elétrica diretamente dos raios solares. Já a energia solar térmica utiliza o calor do sol para aquecer a água utilizada nas torneiras e nos chuveiros, por exemplo. A energia alternativa, nós temos a energia solar térmica, que basicamente é o aquecimento da nossa água. Nós utilizamos somente para aquecer a água. E nós temos a tecnologia de energia solar fotovoltaica, né, que é a produção energética. A produção energética nós conectamos à rede e temos uma convalidação dessa produção que nós temos na nossa casa junto ao nosso consumo. E aí há um rebatimento de conta de luz. Nós pagamos menos pela energia que nós consumimos. Na casa do Antenor, todas as lâmpadas e eletrodomésticos são abastecidos pela energia que vem do sol. Desde que ele começou a utilizar a energia solar, a conta diminuiu significativamente, cerca de 70%. Vai desde hidro com aquecedor, cervejeira, geladeira, outros eletrodomésticos, energia interna, toda a parte de iluminação aqui do jardim que é grande. Tem um grande consumo também de, quando você vai ligar energia de jardim, energia externa, abastece tudo, 100%. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o uso da energia solar já é uma realidade para cerca de 160 mil casas no Brasil. Já projeções do Ministério de Minas e Energia indicam que até 2029, 1,5 milhão de imóveis utilizarão a energia. E se para muita gente esse investimento parece caro, saiba que dispor de energia solar em casa não é algo inacessível. Hoje existem empresas que fazem toda a instalação a um custo zero e cobram o aluguel das placas, o que ainda pode ser muito vantajoso. Nós damos a oportunidade a esse usuário, através de um contrato de locação, uma instalação e uma experiência desse processo. Obviamente, essa parcela de redução de custo vai para a empresa SolarVenture e uma parcela é retribuída ao usuário. A partir do momento que essa experiência é feita e ele sim entende das benfeitorias desse sistema, ele toma a sua decisão de compra. Então, é um passo intermediário antes da compra pura e dura. E esse modelo está funcionando bastante bem. As pessoas elas tomam a decisão sem a necessidade de investimento. Considerada uma energia limpa e sustentável, a energia solar não produz resíduos poluentes, nem gases de efeito estufa. Além de ser boa para o bolso, não causa impactos para o meio ambiente. Nós temos uma redução de custo na nossa conta, né? E isso é interessante pelo fato de um aumento de demanda. O fator meio ambiental, nós estamos sendo de acordo ao meio ambiente, e um fator estratégico, né? Uma individualização da nossa própria produção e não tanto uma dependência, né, de um source de energia externa. Então, esses são os três principais fatores, tanto na oferta do mercado, que são as empresas que fomentam essa comercialização, né? E como também da demanda dos usuários, dos comércios, das indústrias, etc. Eu não conhecia muito pouco, achava que era coisa para o futuro, que enfim é coisa futurista, que ainda vai acontecer, que ainda vai... Hoje, já conhecendo, dada a minha experiência, ele não é do futuro, ele já está acontecendo agora. Tem muita gente fazendo isso, bastante pessoas optando por esse tipo de energia, enfim.
é para hoje, não é nada futurista, já está acontecendo agora. Um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e, assim, ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela, como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Precisa... Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para a qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas, nas esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. 7 years old who can't walk, and it's really helpful. It's been fantastic. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Esse, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. E a tecnologia e as boas iniciativas estão fazendo a diferença no combate à pandemia.
A empresa americana de biotecnologia Ginkgo Bioworks captou 70 milhões de dólares para desenvolver um equipamento capaz de processar 500 mil exames de Covid diariamente. A companhia garante que já consegue analisar 400 mil amostras e está aprimorando a tecnologia para alcançar a meta de 500 mil de diagnósticos diários. Para especialistas em saúde, o aumento de testes é fundamental para a tomada de decisões das autoridades e para a criação de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Ainda nos Estados Unidos, uma família encontrou uma maneira original para comemorar o aniversário da matriarca. Ellen Hoffman, de Springfield, comemorou 100 anos acenando para os entes queridos que promoveram uma charreata. Foi a maneira segura que encontraram para comemorar e preservar a saúde da vovó. Ellen queria uma grande festa para a ocasião, mas com a pandemia os planos foram cancelados. Mas cá entre nós, uma data dessas não poderia passar batido, não é mesmo? E na Bolívia, voluntários ajudam pacientes com coronavírus. Médicos, enfermeiros e outros voluntários usam a estrutura de uma escola para atender pessoas que não conseguem tratamento na rede pública ou privada. A equipe é conhecida em Santa Cruz como Anjos. E assim como diz a Bíblia, eles dão uma verdadeira demonstração de amor ao próximo. É a solidariedade fazendo a diferença. E veja ainda nessa edição, um robô no Japão reforça os protocolos de segurança contra a Covid para a população e ainda, miniaturas de caminhões e ônibus fazem sucesso pela riqueza de detalhes e a tecnologia avançada. É daqui a pouco. Até já! Estamos de volta. Um robô se tornou o mais novo membro da equipe de uma loja em Osaka, no Japão. Ele assumiu a tarefa de garantir que os clientes usem máscaras e pratiquem o distanciamento social para evitar a transmissão da Covid. Pedir a um cliente que use máscara pode ser um assunto delicado, mesmo em meio a uma pandemia. Por isso, uma loja japonesa decidiu confiar essa delicada tarefa a um robô. O pequeno humanoide sobre 2 rodas se aproxima das pessoas e pergunta gentilmente: "Desculpa incomodá-lo, mas você poderia usar uma máscara?" Quando o cliente coloca o acessório, o robô agradece. Chamado de Robovi, ele foi posto em serviço em uma loja de esportes em Osaka, no oeste do Japão, como parte de um experimento do Instituto de Pesquisa ATR em Kyoto, que desenvolveu a máquina. Equipado com câmeras e laser de detecção, o Robovi consegue identificar os clientes que estão sem máscara ou que estão próximos em uma fila. Neste caso, ele pede que se mantenha a distância. Menos afetado do que os outros países pela pandemia, o Japão experimenta agora um aumento nos casos de Covid-19. Miniaturas de caminhões e ônibus têm feito sucesso por causa da riqueza de detalhes e a tecnologia avançada. Eles contam com motor, faróis, buzina iguais a um veículo de verdade. Parece até brincadeira de criança. Mas esses carrinhos são um sofisticado hobby de adultos e têm sido usados até mesmo para a educação no trânsito. Trânsito. Ó, continuamos com as informações do trânsito. Nesse dia, gente, tá um caos o trânsito, hein? Falamos dos automóveis aí, tá tomando toda a região aí, todos os quarteirões, todos parados. Os ônibus também, gente, quem depende dos ônibus, ó, efeito tartaruga. Anda, para, com aquela lentidão. Os ônibus, como se diz, estão em 2 marchas, Josi, né? Uma devagar e a outra quase parando. O trânsito, então, está lento em todos os sentidos. Mas apesar do trânsito pesado, os condutores não reclamam não. Pelo contrário, se divertem. Parece até uma brincadeira de criança, só que esse é um sofisticado hobby de adultos. O truck e o bus modelismo. São réplicas de caminhões e ônibus nacionais e importados, tá? Caminhões americanos, caminhões do Brasil, rico em detalhes.
Então ele tem iluminação, tem som imita mesmo o som de um motor mesmo, né? Troca de marchas, tem suspensões, então ele é rico em detalhes. A modalidade chegou ao Brasil há uma década, mas nos últimos anos vem se popularizando. E os praticantes são atraídos principalmente pela tecnologia avançada desses brinquedos, a começar pelo tamanho. Os veículos seguem um padrão internacional, são feitos em uma escala de 1:14, o que significa que um ônibus ou um caminhão verdadeiro é 14 vezes maior do que a miniatura. E agora eu estou aqui do lado do Anderson e a gente vai mostrar como essas réplicas são ricas em detalhe. Primeiro, ele vai ligar o caminhão. Escuta só o barulho do motor. E agora a buzina. E para finalizar, os faróis. Olha só a iluminação desse carro. Muito perfeita. Opa, chegou outro aqui. Esse aqui é um bombeiro. Um carro preparado para salvar vidas, até para apagar incêndio. O valor de um caminhão ou de um ônibus como esse pode chegar até R$5.000. Mas para os amantes da modalidade, essa satisfação não tem preço. É a realização de um sonho de criança, como conta o Anderson. A minha mãe me levava a andar de cometa. E ela me levava na antiga rodoviária do Tietê e eu olhava para aquelas réplicas e eu ficava maravilhado, né? Ela falou assim para mim, um dia quando você crescer você vai ter um ônibus. Graças a Deus hoje eu tenho um ônibus da Cometa. Já o Rodrigo teve que esperar 6 anos para comprar o primeiro carrinho. Ele se apaixonou quando viu um modelo na vitrine de uma loja. Eu conheci essas miniaturas quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, foi paixão à primeira vista. Eu nem consegui dormir os primeiros dias que eu descobri, que eu conheci. E eu pedia para o meu pai me levar no shopping todos os finais de semana para poder ver as miniaturas na vitrine, na loja, porque naquela época elas custavam o preço de um carro e a gente não tinha a menor condição de comprar uma miniatura dessa. E olha só, o Rodrigo conseguiu mais que o carrinho, conquistou uma loja toda. De sonho virou hoje minha profissão, porque conheci as pessoas que também gostavam da miniatura, mas as lojas acabaram fechando de modelismo, hoje no Brasil quase não tem nenhuma, e eu fui no sentido contrário, né? Para poder ajudar amigos, pessoas próximas de mim, comecei a importar para elas e depois o volume aumentou e eu acabei abrindo a minha própria loja e estou realizando esse sonho até hoje. E o truck e o bus modelismo não são apenas diversão. Esses carrinhos também estão sendo usados para educação no trânsito. A Prefeitura de São Paulo firmou uma parceria com o grupo e criou o projeto Min Cidade. O objetivo é ensinar as crianças como se comportar nas ruas e avenidas. Porque vidas são preciosas. Nós temos que preservar vidas. E o trânsito realmente a mobilidade é uma necessidade, o trânsito nos permite realizar uma série de necessidades, uma série de aspirações, de sonhos e tudo mais, mas ao mesmo tempo o trânsito não se pode brincar no trânsito. O trânsito realmente pode levar a risco, a lesão, a morte. Então o nosso sonho é que não haja morte no trânsito, a visão zero, sem morte no trânsito. E para isso todas as ferramentas éticas, uma delas, por exemplo, é o modelismo, serão utilizadas para fazer com que as pessoas pensem, levem essa discussão para dentro de casa e dessa maneira a gente possa ter uma cidade mais segura, mais humana e onde a vida seja preservada. E até quem já aprendeu tudo sobre direção se impressiona. Olha só a reação desses motoristas de ônibus ao verem as miniaturas. Esse aqui é o Flecha Azul, um modelo que é considerado um ícone do transporte rodoviário nacional. Quem nunca viajou ou pelo menos viu esse ônibus circulando pelas estradas do país? Mas essa é só uma miniatura. E para mostrar a riqueza de detalhes dela, nós viemos aqui na garagem da empresa. E agora vamos fazer a comparação entre o pequeno e o grande, o original. E a fidelidade com o original é impressionante. Os faróis, a luz azul na escada, o estofamento vermelho e até o barulho no motor. O João Paulo é chefe da garagem e trabalha há 10 anos na empresa. Já dirigiu todos os ônibus daqui e ficou impressionado com a miniatura. Muito gratificante a gente ver o trabalho que a gente faz aqui hoje, né, representado pelas pessoas que fazem a miniatura, que quer chegar no detalhe. É muito, muito bacana. Quem fez conhece o ônibus da Cometa? Com certeza, quem fez conhece. É bem rico o detalhe, cada detalhe é muito, muito rico, né? Você vê riqueza em cada detalhe ali, funcionamento de porta, barulho do motor,
sistema de farol, seta, ré, frente, marcha, muito bacana. E é claro, também dirigiu. Muito, muito bom, muito legal. Agora, é mais fácil dirigir esse aqui ou o grandão? Cara, o grandão é mais fácil. É mais fácil. Para o Anderson, a viagem do velho cometa hoje foi rumo ao passado, para o tempo do menino que sonhava ter um ônibus só para ele. Qual que é a sensação para você de ligar esse ônibus? É uma sensação incrível. Eu estou voltando no tempo, há mais de 30 anos, que eu andei num ônibus desse quando eu era criança, saindo da rodoviária do Tietê para Sorocaba com a minha mãe. Isso aqui está me trazendo uma bela de uma recordação. Agora, você esperou 30 anos para estar nesse lugar aí onde você está hoje? Sensacional, 30 anos. 30 anos depois eu estou realizando um sonho. Tem até uma foto sua, né, de criança sentada no lugar do motorista. E hoje, 30 anos depois daquela foto, você consegue sentar no mesmo lugar aí no banco do motorista. Meu, é extraordinário. E essa edição termina aqui. Você confere outras informações durante a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.